Olá, esse é o Conexão. Olha, estresse no trabalho é um problema que está causando confusão na vida de muita gente. 9 em cada 10 brasileiros já apresentam algum grau de ansiedade no mercado de trabalho e quase metade, 47%, estão com depressão. Esses dados são de uma pesquisa recente da Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse. Uma dificuldade muito recorrente é não conseguir se desligar do trabalho. E por isso o Conexão de hoje é sobre desconexão. Quem participa dessa conversa com a gente é o Bruno Galvão, que é Master Coach, a Ana Cristina Gameleira, que é advogada trabalhista, e a fonoaudióloga Tatiana Tavares, que é especialista em ginástica para o cérebro. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Eu começo admitindo que eu também tenho esse problema, eu não consigo me desconectar muito das redes sociais, YouTube, então eu estou o tempo inteiro vendo alguma coisa, consumindo algum tipo de conteúdo. Isso acontece com vocês também? Olha, eu tenho um canal no Instagram, né? Então... É suspeito para falar. Sou suspeito para falar. Mas conhece bem, então vive essa rotina, né? Sim, inclusive posso falar que já tive muitos problemas para conseguir me desconectar. E foi apenas recente que eu comecei a implementar algumas metodologias, algumas técnicas para ter esse meu momento de desconexão e me tornar mais produtivo com isso, inclusive. WhatsApp. A gente vive cercado, tem uma operação hoje, são 200 pessoas envolvidas nessa operação. Então imagina como é tocar uma operação como essa em que as pessoas... Administra 200 pessoas atualmente. Além do canal, que hoje tem 40 mil seguidores, imagina. O volume de pessoas interagindo com você, você responde e eu respondo às pessoas. Então é necessário uma organização do tempo, mas uma gestão do tempo também para que você tenha o seu tempo de qualidade. Ana Cristina. O ideal é ter uma disciplina para conseguir se organizar. Eu tenho Instagram, uso WhatsApp, as redes sociais, Facebook, todas, né, tradicionais. Mas a questão é realmente a disciplina para evitar. Hoje tem alguns aplicativos que te dizem a quantidade de tempo que você reduziu ou que se manteve, aumentou. Você está usando esse aplicativo? Eu periodicamente tenho visto. E aí, consigo diminuir um pouco. Você assustou com a quantidade de tempo que você passa? Me assustei, me assustei. Mas engraçado, ele aumentou durante as férias. Né? Porque eu acho que eu tive mais tempo disponível também para utilizar para outras coisas, para o lazer, né? Então, aumentou durante as férias que eu tirei recentemente. Mas a questão da desconexão, não só em relação ao trabalho, a gente vê em todas as esferas, né? Com os jovens, com as crianças, enfim. A gente falou aqui no início do mercado de trabalho, mas o fato é que no nosso dia a dia essa questão está posta, né? A gente passa muito tempo conectado, vendo alguma coisa. Tatiana, isso acontece com você também? Acontece. Por ser empreendedora, eu fico ligada o tempo inteiro. Instagram, Facebook, WhatsApp, falando com equipe, com alunos. Eu tenho 23 grupos de alunos no WhatsApp. 23? E eu olho todos eles. Você tem 23 grupos? 23 só de aluno. Fora grupo de franqueados, né? Fora os outros grupos que vêm de trabalho. Fora os grupos de amigos. Se você passa 10 minutos sem mexer no seu celular, quantas mensagens aparecem lá em cima do ícone? E o que acontece é que eu olho os grupos dos alunos, porque eu fico ligada, porque se um aluno fala alguma coisa, eu imediatamente já aciono um dos meus colaboradores. Olha, o que aquele aluno falou ali no grupo? Ele está perguntando, responde o que ele está falando ali no grupo. Quer dizer, você não tem para onde correr, na verdade, né? Você fica o tempo inteiro ligado. Isso, o cliente quando fala pelo Facebook comigo, e aí eu que respondo, eu tenho todos os aplicativos no telefone para eu já responder o mais rápido possível. Aquele negócio você entra e fala assim, responde rapidamente? Então, o meu está assim, responde rapidamente. Isso foi um dos aprendizados que eu tive, inclusive, para ter o meu momento de detox. Na verdade, eu pensei como as coisas funcionavam antes da existência dessas ferramentas de contato imediato. Então, antes a gente tinha um tempo para responder as coisas, mas as melhores práticas costumam falar para a gente que a gente precisa se antecipar. E a gente quer ser perfeito nas conexões, principalmente na comunicação. E ao tentar ser perfeito, o único erro que a gente consegue é ser imperfeito com uma escala muito maior. Porque quando a gente tenta responder um aluno, por exemplo, como o caso que você citou, naquele momento, antes que eu incendeie, você tira a sua atenção para outras coisas que são tão importantes quanto aquela. Aquela, de repente, ela vai amadurecer e, de repente, ela mesmo acaba. Então, a gente quer estar participando de tudo. Com certeza. Aqui a gente mesmo já falou desse imediatismo, né, que a gente vive e dos efeitos disso na nossa vida, né? Imagino que você já percebeu isso, né? Porque a quantidade, como ele falou, acaba prejudicando a qualidade. No âmbito trabalhista, por exemplo,
A lei determina que são 8 horas diárias com uma de descanso. Esse era o normal, né? Até a evolução da tecnologia e dos meios telemáticos. Com a modernização, já se tem, por exemplo, a regulamentação do home office, que o empregado fica à distância prestando os serviços na sua casa, enfim, em outro local destinado. Nós temos os empregados que estão tão acelerados que, por iniciativa própria, após a jornada, continuam trabalhando, ainda que sem a solicitação do empregador. Então, assim, essa vertente, porque muito se fala na exigência do empregador na prestação do serviço fora da jornada, mas o que acontece é que o próprio, assim, esse ritmo frenético. Exatamente, frenético, acaba que voluntariamente o empregado, e muitas vezes sem a ciência do empregador, que é onde mora o perigo. Hoje as empresas, por quê? Porque ele eventualmente poderá ingressar com uma ação pedindo, por exemplo, serviço extraordinário, né? O que as empresas têm feito para evitar instituir termos, regulamentos que disciplinem a prestação de serviços e a própria utilização dos meios telemáticos. Não só para evitar um passivo trabalhista, mas também porque o empregado que descansa, que tenha a vida também faz parte do pacote. Sim. Né? Então, esse empregado ele vai ser saudável e vai produzir melhor. Então, as grandes empresas eu quero aprofundar estão... mais essa questão do mercado de trabalho contigo, mas antes eu queria perguntar para o Bruno, porque é um fato, hoje em dia, com as startups, com os vários modelos de negócio que existem, né, de empreendedorismo, tem gente que vive, como você, o tempo inteiro conectado, né? Como é que você organizou minimamente isso e não sei se já está nesse processo tentando amenizar esses efeitos? Porque imagino que em algum momento você se viu bastante estressado. Sim, e com crise de ansiedade, inclusive. Acordava, antes do meu despertar, com o telefone tocando, com mensagem, com enfim, as coisas acontecendo no mundo e eu precisando dar conta de uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, por vezes, eu me peguei 2, 3 horas respondendo mensagem, mandando e-mail. 2, 3 da manhã. Isso, por diversas vezes. Eu atuo hoje na área da saúde, então funciona 24 horas. E imagina o que é você tocar uma operação como essa. Então, uma das primeiras coisas que eu determinei as coisas precisam ter um prazo de resposta. Porque você consegue analisar o todo antes de tomar uma decisão imediata. A decisão imediata, dentro de empresas, ela tende a ser tomada com um volume pequeno de informação e ser muito pouco assertiva. Então, quer dizer, em vez de responder às 2 da manhã, as coisas vão amadurecer. Vai dormir e espera o horário adequado. Existem casos emergenciais. Aí você precisa definir quem são as pessoas que vão ser responsáveis por aquelas decisões emergenciais. E não adianta também você querer assumir essa responsabilidade. Por mais que a gente saiba, como empreendedores, que a gente quer participar, garantir a qualidade do que vai ser entregue, mas você precisa delegar. E o segredo para mim foi entender que perfeição é igual a procrastinação. A gente quer tudo tão perfeito que ou a gente não age ou a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo que acaba prejudicando essa própria perfeição. Então é você aceitar um pouquinho que não vai ser 80% de eficácia, mas você se dedicar a tudo que você de fato se envolveu a fazer. Hoje, meu telefone fica desligado, ele só liga quando eu termino. Tomar meu banho, tomar meu café e a caminho para o trabalho. Aí você se liga. Aí eu me ligo. Tatiana, como é que você se organizou? Já começou a se organizar para... Então, esse ano foi um ano desafiador, né, para todo mundo, né? Foi um ano muito difícil. Eu tive algumas mudanças na minha empresa. E esse segundo semestre foi um semestre que eu não consegui dar essa desacelerada ou desligar o telefone, porque eu fui requisitada para dar conta do resultado da empresa, né? E, graças a Deus, a empresa agora, no final do ano, chegou ao faturamento que eu idealizei, que eu planejei no final do ano passado, mas às custas de você trabalhar muito e muitas horas e não parar e não ter tempo nem para, às vezes, para um lazer ou para um descanso, né? E, no seu caso, quais foram os efeitos desse estado de permanente conexão? Uma coisa que eu percebi... que assim, a relação física, né? Uma dor na coluna que eu não sentia há anos. E isso eu percebi que veio com muita força agora nos 3 últimos meses. E provavelmente essa dor na coluna é pelo estresse muito forte
que refletiu numa área do meu corpo mais sensível. O seu efeito foi físico, então? Isso, exatamente. Efeitos psicológicos você percebeu em você também? Eu trabalho com a ginástica para o cérebro, né? E o tempo todo eu me estimulo dentro do próprio negócio. Isso para mim, eu percebi que eu consegui, inclusive, melhorar a minha capacidade de atenção. Eu consegui melhorar a minha capacidade de foco. Eu consegui criar estratégias, né, durante o meu trabalho em que eu conseguia dar atenção para algo e mesmo que eu tivesse que fazer uma atenção alternada, eu dava atenção para cá e não perdia o fio da meada do lado de cá. Então, cognitivamente, eu não tive nenhum prejuízo, mas pelo meu trabalho, que é um trabalho de estimulação cognitiva. Que aí a gente entra em dois pilares, né? Que é estar conectado o tempo inteiro e ter um prejuízo cognitivo por conta disso, mas pelo meu trabalho, esse é um trabalho de estimulação cognitiva, eu acho que eu consegui ter um equilíbrio nisso. Eu acho que o que mais eu senti realmente foi a parte física mesmo. Você teve algum efeito físico, Bruno? Você teve alguma consequência? A crise da ansiedade, para mim, ela veio de forma muito intensa. Né? Aquela coisa da sensação de que você está tendo arritmia, a falta de fôlego e que alguma coisa vai acontecer. Eu já me peguei algumas vezes, até me chamar a atenção, né? Isso, acho que o ápice disso foi quando eu estava de férias. Tomei a decisão de tirar 18 dias de férias depois de 3 anos sem. Por sinal, não recomendo isso a nenhum empreendedor. Não pode. Hoje, para mim, são 7 dias. Não, então, porque quando você é muito presente na operação, eu não tenho sócios, por exemplo. Então, a forma que eu tive de me permitir tirar esses 18 dias foi organizar um trabalho à distância. E ao organizar esse trabalho à distância, a parte da manhã eu estava muito envolvido com a operação e eu tinha tarde para desconectar. Então eu não desconectava. Ao contrário, que se eu tirasse 7 dias, sendo que 2 dias desses vão ser finais de semana, é mais fácil você conseguir desligar. Talvez fazendo 7 dias a cada 3 meses é muito mais viável. Foi um aprendizado depois dessa experiência. Você optou por um período de férias mais curto, mas com mais qualidade, foi isso? Exatamente. É mais fácil você conseguir, de fato, se desconectar durante 7 dias do que se desconectar parcialmente por 18. Você não vai se desconectar parcialmente. 18 você não se desconecta do seu Você trabalho, continua com tudo aquilo, a preocupação. É muito tempo. Mas foi um aprendizado. Vira preocupação no fim das contas? Porque é que ele falou, a gente fica preocupado. Por mais que você tenha uma equipe que você delegue, que você oriente... O empreendedor, ele é o motor, né? Exatamente, você tem que estar ali presente. Então, é muito complicado mesmo você se desligar. É difícil, é um desafio. A gente está falando aqui de empreendedor, mas tem muitas funções, muitos trabalhos em que essa sensação de conexão permanente, né, ela também é sentida. Eu queria, inclusive, agora ouvir o depoimento da Ana Cláudia. Ela é professora na rede municipal aqui do Rio de Janeiro e ela relatou esse estresse para a gente há alguns dias. Vamos ouvir. Eu trabalho no setor que supervisiona as escolas. Eu, enquanto professora, sempre fui paranoica e via potencial de trabalho em tudo. E, atualmente, eu vejo que existe gente pior do que eu e eu entrei na mesma vibe por muito tempo, trazendo trabalho para casa. Agora, por exemplo, já são 9 e pouquinha, deve ser já são 15 para as 10 mais ou menos. E eu, quando ainda estava olhando o WhatsApp do trabalho, porque a gente, final de ano, a gente tem que falar de encerramento de ano letivo, num ano complicado, que teve muita greve, e a gente não para de se falar. Eu consegui parar agora de olhar o grupo do trabalho, porque as meninas começaram a falar umas amenidades, aí me tranquilizou, e agora, finalmente, eu vou conseguir dormir. Finalmente ela foi dormir, quase 10 horas da noite. De novo, o diacho desse grupo de WhatsApp. Isso. Grupo de WhatsApp. Eu tenho um. É uma loucura. É? Eu tenho um. A Tatiana tem 23. Não, eu não sei gente. quantos eu tenho. Eu não sei quantos eu tenho. Mas do ponto de vista da legislação, falar de legislação trabalhista agora, essas conversas num grupo de WhatsApp, essas resoluções de problemas no dia a dia do trabalho até altas horas da noite, isso aí pode ter uma consequência judicial depois? Pode ter uma consequência judicial, que é justamente o trabalho além da jornada, o que ensejaria o pagamento de horas extraordinárias. Quer dizer, isso pode entrar no cálculo? Pode. Agora, isso acaba onerando as empresas, e aí a gente não está falando de uma pessoa prestando serviço, mas o grupo. Então, aquilo tem um efeito multiplicador, por isso a necessidade de regulamentar. Agora, qual que seria a melhor estratégia para lidar com esse tipo de situação? Porque eu fico imaginando assim também, você é novo numa empresa e aí colocam você num grupo de WhatsApp e você resolve não responder.
isso vai ter a gente sabe que na prática a pessoa vai ser cobrada, né? Então, qual que é a melhor abordagem? O que você recomendaria? A melhor abordagem, eu acho que é a sinceridade do empregado. Se isso está prejudicando de alguma forma, ou uma crise de ansiedade, ou qualquer coisa, que seja franco com o RH, não está me fazendo bem. Ou então deixar claro que efetivamente está extrapolando ali o que foi contratado. Porque o trabalho é um contrato, na verdade, né? O empregador paga a contraprestação que é feita pelo empregado, no limite de horas, que é de 8 horas diárias. Entendi. E o patrão, então, ele não, se o patrão exige que o trabalhador, o profissional, fique ali à disposição para responder, se ele faz isso, ele vai ter que arcar com esse Ele custo. pode arcar com as consequências se for demandado judicialmente. Mas ele pode deixar isso combinado anteriormente? Olha, eu vou precisar que você tenha aí, fique de sobreaviso. Isso é viável? Aí, sobreaviso é uma outra situação. Sobreaviso, a pessoa não necessariamente fica trabalhando, ela fica à disposição para quando houver necessidade de ser chamada. Aí só conta aquele período. Normalmente é chamado via telefone, mensagem, mas do momento do chamado em diante é que tem o período que passa a ser remunerado. Entendi. Tatiana, eu fiquei curioso, você disse que tem 23 grupos de WhatsApp. Como é que é a engenharia disso? Eu olho e eu só aciono um funcionário, um colaborador em horário de expediente. Aí o que eu faço? Quando está fora do horário, eu respondo. Eu mesmo respondo ao aluno no grupo. Eu marco o aluno, vou lá e falo, olha, amanhã você pode procurar a minha colaboradora, ou amanhã você estará na unidade, ou no dia, qual for o dia da sua aula, eu respondo. Agora, quando está no horário que eu estou dentro da unidade, aí quando eu vejo, eu falo, gente, olha, a aluna acabou de falar, e alguém vai lá e responde ela, por favor, dá uma olhadinha, dá um retorno para o aluno. Fora do horário, quem responde sou eu. Isso é uma preocupação de vocês, de não causar esse atrito com um funcionário? Eu tenho essa preocupação, justamente por saber, né? Fiquei sabendo um pouquinho mais agora conversando com ela, mas eu já tinha essa preocupação exatamente disso, de sair do horário de trabalho, eu não... são raras vezes que eu mando alguma coisa para alguém perguntando, pedindo alguma coisa, alguma informação. Eu evito. Então, assim, eu vou olhar no relógio mesmo. Quando eu olho, eu falo, peraí, já 9 horas, então eu já posso mandar uma mensagem e eu vou perguntar, vou pedir. Faço assim, eu tenho essa preocupação com a questão do horário. Como é que você tem negociado isso com a sua equipe? No meu caso é um pouco diferente, né? A gente atua na área da saúde, então são algumas unidades que a gente tem espalhadas e eu tenho responsáveis, então eu tenho gestores que possuem cargos de confiança e, portanto, eles estão autorizados a responder fora desse horário. E como é uma área de saúde, primeiro os grupos que existem do hospital, eles são focados para comunicados que partem do administrativo para a operação. Eles não são muitos grupos para que você tenha trocas e conversas. Essas trocas e conversas acontecem quando é uma dúvida sobre um paciente específico, ou uma dúvida sobre a reposição de um medicamento específico, aí essa conversa pode acontecer. Quando é uma história com caráter de emergência, aí sim, aí o supervisor ele vai atuar diretamente, ou o responsável vai atuar diretamente com o médico ou com a equipe que esteja diretamente ligada, solicitando aquelas informações. Mas eu costumo explicar dentro da empresa de que essa é uma ferramenta de mensagem, foi até a conversa que nós tivemos. Eu tenho uma dúvida, eu quero até deixar essa pergunta aqui, a gente deve tratar o WhatsApp como uma ferramenta de mensagem, como um SMS, que você envia e o outro responde no tempo que ele quer, que na minha opinião, até por educação, deveria ser tratado assim, embora muitas pessoas não usem dessa forma. Ou como uma ligação, que você está praticamente obrigando o outro a atender seu telefonema. Como que ele deve ser tratado? Depende do que você, como ela, por exemplo, né? Ela procura limitar aquilo dentro da jornada. Você muito bem colocou que com relação aos empregados de confiança do empregador, eles não estão inseridos na questão do trabalho extraordinário. Então, esses, por serem gestores, coordenadores de equipe, por exemplo, ele já tem implícito nas funções dele atender a qualquer hora, né? Até porque eles têm um salário diferenciado. Eles normalmente recebem uma gratificação de função para isso, né? Então, ok. Eu acho que deveria realmente regulamentar para evitar o risco. Porque o que acontece é que, principalmente o WhatsApp, você manda, recebe a resposta, tem o histórico, consegue documentar o horário. O que com o SMS, por exemplo, é difícil emitir um relatório, até onde eu tenho conhecimento. O WhatsApp é mais
Eu procuro até para as pessoas que entram em contato comigo em horários que eu me desliguei, relembrar isso, né? Porque às vezes a gente tem um inconveniente, né? Olha, estou te mandando mensagem, você está vendo, não vai me responder? Eu falei, olha, isso aqui é um SMS. Eu não sou obrigado a te responder agora, que já até me estressei algumas vezes por isso. Que falta de educação. No senso é o que falta no mundo, né? O pano de fundo dessa discussão é o estresse, né? Por isso que a gente resolveu abrir esse espaço. E falando no estresse, olha, traz prejuízos, viu? Para o corpo, para o cérebro. Vamos ver. Já estamos familiarizados com os efeitos do estresse no nosso corpo. Dores de cabeça, problemas digestivos, dores no corpo e cansaço. E quanto ao efeito do estresse em um dos nossos bens mais preciosos? O nosso cérebro. Que tal um curso relâmpago sobre o que ocorre com o cérebro sob estresse e como podemos gerenciá-lo? Sob estresse, uma resposta física é acionada que afeta diretamente o cérebro e impede nossa capacidade de focar e concentrar. Esta resposta limita nossa habilidade de nos conectar com amigos e colegas e afeta nossos relacionamentos. Você deve lembrar da aula de biologia na escola que dizia que o cérebro usa células chamadas neurotransmissoras para se comunicar. Sob estresse, o hormônio chamado cortisol é liberado no organismo, inibindo a função dos neurotransmissores, dificultando a comunicação das células do cérebro. Isso dificulta pensar claramente, e é o motivo pelo qual ficamos confusos numa crise ou situação estressante. O cortisol também provoca uma reação química que diretamente mata as células do cérebro. Além disso, o cortisol aciona a resposta de luta ou fuga. E isso direciona a glicose, desviando-a do cérebro para os músculos, para que possamos lutar ou fugir. Pode salvar nossa vida quando estamos em perigo, mas no dia a dia, sob estresse, esta resposta causa uma crise de energia no cérebro que obstrui nossa habilidade de aprender coisas novas. Felizmente, esses efeitos podem ser revertidos quando o estresse é reduzido. A gente está até falando aqui com uma boa dose de humor, né, desse problema, mas o fato é que é um problema, né, Tatiana? Você trabalha com ginástica cerebral. Existe alguma coisa que possa ser feita para reduzir esse estresse que a gente submete ao nosso cérebro? Então, normalmente a gente utiliza um sistema, temos vários sistemas que são com objetivos de tarefas, né? Então, dependendo do trabalho de cada um, você utiliza um sistema de neurônios, né, para você ter resposta àquilo ali. Com alguns exercícios. Esses são os jogos. Esse é o Chroma, que é um parede colorida. E qual que é o objetivo? Qual que é a ideia num jogo desse? Então, esses jogos, cada jogo tem um objetivo. Esses jogos, eles têm o objetivo de trabalhar a atenção, que normalmente a atenção ela acaba prejudicando todas as outras habilidades cognitivas quando ela tem déficit. Por exemplo, a atenção no envelhecimento ela é prejudicada, nem sempre a pessoa tem um problema de memória, mas a queixa é a memória. Normalmente a queixa é essa, eu não consigo gravar algumas informações do dia a dia, eu tenho dificuldade agora em guardar nomes, eu não consigo mais guardar números, mas quando você vai ver, não há um prejuízo do sistema ou da área que é responsável pela memória, está íntegra. O que acontece é que a capacidade de atenção está reduzida. Quando você tem uma atenção reduzida, você tem dificuldade em memorizar. E eu já vi muita gente com estresse, porque não conseguia mais memorizar as informações. Eu já recebi alunos lá no Supera, novas, 41 anos, que estavam tendo problemas no trabalho, olha isso, porque marcavam 2 clientes no mesmo horário e não lembravam que tinham marcado. E aí, como é que ela ia atender 2 clientes ao mesmo tempo? Uma pessoa que trabalhava uma com depilação e a outra personal. E ela não tinha como atender os 2 clientes ao mesmo tempo, então estava prejudicando o trabalho dela porque ela estava esquecendo. Elas não tinham prejuízo de memória, elas tinham prejuízo de atenção e que estavam prejudicando a capacidade de memorizar. No canal de vocês no YouTube a gente consegue encontrar mais informação sobre essas técnicas, esses métodos, isso, né? No YouTube e no site também, exatamente. Maravilha, está feito ali então um registro. Eu queria agradecer a participação de vocês. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim aqui, mas acho que valeu a pena a gente fazer essa reflexão, né? Lembrando que de vez em quando é bom dar uma desligada, às vezes férias um pouquinho menores, mas com mais qualidade. Isso, né? Nas férias é importante, porque você vai utilizar o outro circuito, que eu estava falando do circuito de trabalho, nas férias você utiliza outro circuito. Então é por isso que a gente se sente tão bem, e normalmente nos momentos de lazer ou de descanso, é que vem grandes ideias.
porque você está utilizando outros circuitos, não aquele que você utiliza no seu dia a dia normalmente, né? É quando você relaxa que você vem, às vezes, com grandes ideias. Estou ansioso para esse momento, esperando minhas Tira férias. Mas para o empreendedor, recomendo. Faça 7 dias, Muito 3 bem. meses, 7 dias, 3 meses, 7 dias. Eu acho que eu vou pegar 30 dias, mas tudo bem. Olha, obrigado pela participação aqui na Obrigada a Conexão. você. A Obrigada. você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuroplay.org e até a próxima.